Alguns de vocês vêm me fazendo uma pergunta de várias maneiras, mas nos comentários, que eventualmente se resume a: mas por que um déficit é ruim? Por que o governo fechar as contas no negativo é ruim? Tem vários motivos, eu quero falar com você sobre isso e especificar isso mais. Isso eu abordo em vários vídeos diferentes, mas é bom ter um vídeo assim, que daí você pode voltar para ele, eu posso mandar, você pode mandar para outras pessoas, e se alguém procurar, cai aqui. Então, uma coisa que você tem que entender sobre o orçamento brasileiro: ele é uma puta mentira. Eu sei, já começou bem, né? Tudo que você acha está errado, é por aí. A gente tem uma coisa que se chama superávit primário. Ele não é o fim. Só porque você teve um superávit primário, não quer dizer que você teve lucro. Porque o superávit primário é uma puta mentira. Ele é quanto dinheiro sobrou para pagar o seu cartão de crédito, para pagar a dívida brasileira. Aí você fala: não, mas peraí. Então, o que você está querendo me dizer, Rafael? Você está querendo me dizer que o Brasil faz todas as contas... É como se você organizasse todas as contas da sua casa, que você tem que pagar, menos os seus empréstimos e o seu cartão de crédito. E daí você fala: nossa, sobrou R$50 e eu devo aqui R$1.000 de cartão de crédito. Então eu paguei 50, eu tenho mais 950 que eu não paguei, então eu tiro o empréstimo e pago isso. É exatamente isso que o Brasil faz desde os anos 90. Desde os anos 90, o Brasil não paga a sua dívida. A gente só tira uma dívida, paga a dívida e tem uma nova dívida maior. Aí chega no fim do ano seguinte, você tira outra dívida maior, paga essa primeira e agora você tem uma dívida maior. Aí tem no outra, aí adivinha, você faz uma... É só isso. A gente vem fazendo isso sistematicamente desde os anos 90. O superávit primário é quanto dinheiro sobrou para começar a querer pagar a dívida. Mas desde os anos 90... não sobra dinheiro suficiente para pagar a dívida. Isso em si já é ruim, porque a gente já mente nisso. O Brasil não teve um superávit nominal, que é o número final, desde os anos 90. Então a gente está no buraco faz tempo. É só que a gente escolhe não olhar para a dívida. A gente não leva em conta isso. É como se você estivesse devendo R$100.000 no cartão de crédito, você tem um salário de R$1.000, paga todas as suas despesas, e o teu cartão de crédito tá lá e você fala: não, tá tudo bem. Tá tudo certo? Não tô devendo 3 rins? Ah, eu acho um e eu não preciso dos meus 2. É isso que a gente faz. Então isso já é uma situação que a gente tem. Agora que você entendeu isso, não basta ter um superávit primário. Você precisa ter um superávit primário do tamanho do custo da dívida esse ano. A gente não tem isso. Então a gente já tem um déficit aí. Aí o que acontece? Bom, aí você tem que tirar dinheiro emprestado. Então o que acontece quando você pega esse dinheiro emprestado? Mas peraí, de quem? Ah, bom, de alguém que te deu esse dinheiro emprestado. Não, mas como é que funciona isso? Não, ó, é o seguinte. O governo emite um título, devo R$100.000. E do outro lado ele emite R$100.000 de moeda, ele criou. Vai lá no Banco Central e escreve. Às vezes o Banco Central é o maior câncer da economia, mas ele escreve e joga isso na economia. Gastem. E assim funciona. Aí você fala: ué, mas... tá estranho isso, né? Quer dizer que ele está criando dinheiro do nada? Ele está imprimindo dinheiro. Eu lembro que todo mundo já pensou isso. Ah, mas e se o governo só imprimisse dinheiro? Ele já faz isso. Faz décadas que o governo brasileiro faz isso. É uma coisa normal. Agora vamos pensar uma coisa. Se por algum motivo o número de apartamentos à venda na sua cidade duplicasse, eles não iam ficar mais baratos? Eles não iam valer menos? Sim. Mas e se o número de carros à venda no mercado brasileiro triplicasse? Eles não iam valer menos? Sim. As coisas têm valor porque não tem muitas delas. E porque é difícil fazer elas também, mas enfim. Mas que estranho, né? Então se você tem mais dinheiro rodando na economia porque o governo criou dinheiro porque faltou dinheiro, então quer dizer que agora o dinheiro vale menos, certo? Certo! Então o que você tem? Inflação. Você tem os preços subindo. Porque antes, para você comprar uma barra de chocolate, você precisava de 5 unidades de dinheiro, digamos assim. Aí agora que ele vale menos, você precisa de 6 unidades de dinheiro, ou 7 unidades, ou 8 unidades, porque tem muito dele. Então ele não vale nada. Ele vale menos. Assim como qualquer outro bem que é produzido na economia, esse dinheiro agora vai valer menos e agora os preços sobem. E é isso que um déficit causa. A gente pode até ter um superávit primário e ter inflação por causa disso, não importa. Porque é o que a gente tem desde os anos 90. Mas se você tem um déficit primário, é pior. Porque aí você vai ter que imprimir ainda mais dinheiro para jogar na economia e causar uma inflação. Só que daí, esse dinheiro vira dívida, né? Né? Aí vai ter que pagar.
E conforme essa dívida sobe, o custo dela sobe. Então você vai ter que fazer sobrar mais dinheiro ainda. E quando você tem um déficit, quer dizer que você não está fazendo sobrar dinheiro. Quer dizer que toda a tua estrutura nacional de como teu orçamento funciona está toda errada, está faltando dinheiro, e você tem uma dívida crescente para pagar. E quanto mais ela cresce, as pessoas começam a olhar e falar: esse cara não vai pagar isso, então eu vou cobrar mais juros. E sabe aquela dívida? Ela fica mais cara. E daí o que acontece? Falta dinheiro para pagar ela. Ah, você está começando a entender o problema. Aí a dívida cresce, aí o custo dela cresce ainda mais, até o ponto em que todo mundo se junta e fala: eu não vou mais emprestar dinheiro para você. Aí o país fala: pera, então, digamos, faltou 100 bilhões de reais esse ano no orçamento brasileiro. Digamos. Mas, por algum motivo, ninguém quer me emprestar dinheiro. Ou as pessoas que me emprestam dinheiro não são suficientes para cobrir o dinheiro que falta para mim. O que acontece? Bom, eu vou ter que não pagar alguém. E alguém vai tomar um calote na cara e não vai ser pago na cifra de algumas dezenas de bilhões de reais. Para o déficit brasileiro chegar nesse ponto, a gente precisaria abrir mais uns 2, 3 anos aí na nossa rota, eu acho. E daí o governo tem que fazer o quê? Calotear a dívida. Ele não pode pagar. Ele não tem de onde tirar novos empréstimos para pagar os empréstimos antigos. Só que mesmo fazendo isso, ele não tem dinheiro para fechar as contas dele. Então o que acontece? Espera, eu devo, não pago, dane-se. Que seria o calote da dívida. Porque se a gente caloteasse a dívida agora, no Brasil, hoje, não ia mudar nada. Não ia mudar nada. Porque, você deve tudo isso, tá bom. Então agora ninguém vai mais te emprestar dinheiro porque você falou que não paga. Beleza, então agora você tem que fechar as suas contas que você não fecha. Então, caloteando ou não, você vai ter que reformar o teu país. Só que agora que você caloteou isso, ninguém te empresta nada. Então você vai ter que cortar gastos sociais. Gastos sociais, né? Aí você fala: não, vou subir impostos. As pessoas não vão pagar. A gente já passou do ponto onde você cobra tantos impostos que quanto mais você sobe, menos você arrecada. Então não tem jeito. Aí você fala: não, mas vamos cobrar mais. Não adianta. Bom, então vamos tomar dinheiro emprestado. Ninguém empresta. Bom, então a gente vai... Vocês vão ter que cortar o governo. Não tem jeito. Vocês vão ter que olhar para o ministério e... Vocês vão ter que falar para as pessoas que recebem cheques do INSS: olha, a gente não vai pagar. A gente simplesmente não vai pagar, porque a gente não pode pagar. Isso se chama falência. Vulgo acabou. Acabou a festa. E aí tem um outro problema. Essa é a como se já não tivesse ruim o suficiente. Porque essa é a consequência final de déficits. Eventualmente você chega nesse ponto. E daí você tem que mudar toda a estrutura do país, e uma galera que depende do governo que se acostumou com esse fato vai se ferrar lindamente. Que é o que a gente pode ver em breve no Brasil. Mas você rodar um déficit tem ainda mais problemas. Porque tem um problema psicológico aí. Que é o político fica acostumado. Ele fica acostumado. Não, a gente tem que economizar dinheiro porque senão vai dar tudo errado. Não, pera. A gente teve um déficit desse ano de 5 bilhões. Tudo não pegou fogo. Opa, ano que vem acho que a gente vai tentar 15. Ó, tudo certo. Ano que vem, e se faltar 50? Porque um político sempre pensa no curto prazo. Você pode falar: olha, rapaz, o orçamento vai explodir daqui 5 anos. Ele fala: não, mas daqui 5 anos o meu mandato acabou. Ou eu posso fazer o seguinte: eu posso gastar agora, um político do executivo ou do legislativo, a gente gasta agora, e daí eu ganho os benefícios agora, os votos, sei lá, recompensa as pessoas achando que eu estou fazendo uma coisa boa, eu ganho popularidade, o meu partido todo ganha popularidade agora. E lá na frente a gente vai ter um problema. Aí lá na frente a gente culpa a oposição. A gente pode encontrar um cara ali que não tem nada a ver e falar que foi ele. Porque eu posso ganhar os benefícios agora e as consequências depois. E as consequências depois é só falar pra mídia: olha, se vocês começarem a falar o que era de verdade, eu tiro a licença de mídia de vocês. Olha que legal! E daí vocês não vão poder mais falar nada. Olha que coisa brilhante, porque o governo controla as licenças de mídia. Então ele pode simplesmente não renovar elas. Ele pode muito perfeitamente fazer esse tipo de coisa. Não fez, mas pode fazer. E daí isso acostuma o político a: não, eu posso fechar as contas no vermelho, que dane-se. Mas vai ter uma dívida. Quem que vai pagar essa dívida? Os filhos de pessoas que nem tiveram filhos ainda. Quando você começa a rodar a coisa cada vez mais para baixo, isso vai acostumando. Vai acostumando todo mundo. O país fechou no vermelho. Pode fechar um pouco mais. Já que estamos ferrados, ferra tudo mesmo, sabe? Já que caiu, toca fogo. Porque daí pelo menos fica quentinha, sabe?
Começa esse tipo de lógica bizarra, assim. E o déficit ainda tem uma outra consequência, que daí você tem uma consequência assim, social, popular, digamos assim. Que é mais ou menos essa que eu estava falando antes. Que você acostuma as pessoas com uma conta de graça. Eu tô te dando uma coisa e a conta é zero. Olha que bonito. Você faz as pessoas dissociarem causas de consequências, ações de custos. Você falou, olha, vamos fazer um programa de aceleração. O Brasil fez isso. Vamos fazer um programa de aceleração do crescimento aqui. Vai custar $500 bilhão. Aí as pessoas têm os benefícios agora, mas elas vão ver os prejuízos depois. Como a maioria das pessoas não entende o orçamento, elas vão entender que o governo pode te dar coisas de graça, ele pode simplesmente provocar crescimento. E depois algo ruim aconteceu, mas como não está logo ali, a maioria das pessoas não associa. Isso foi causado por aquilo. Você pode fazer o programa social aqui, dar dinheiro, crescer tal coisa, construir um monte de coisa. Aí 4, 5 anos depois você tem uma dívida grande, você tem um problema financeiro, você fala, olha, é o capitalismo safadão aí, foi a Rússia. Foi a Rússia. É o petróleo. É que o céu, sabe, fez muito sol. Fez muito sol, aí iluminou tudo, entendeu? Aí quando fica iluminado a dívida sobe. Você inventa qualquer bosta, qualquer história sem pé nem cabeça, que nem a crise mundial, que não existe. Você mente isso pra galera e a maioria das pessoas não entende. E daí você fortalece o mito do almoço grátis. Não, o governo pode fazer coisas, ele pode desenvolver, ele pode criar, olha que coisa bonitinha. E ninguém vai entender exatamente o que está acontecendo, e quando alguma coisa ruim acontecer, você, sei lá, conta qualquer história e acabou. E assim você consegue firmar um socialismo. Você consegue firmar, não, dá pra fazer, e daí quando dá errado é culpa do capitalismo, então a gente precisa do quê? Mais governo. Então a gente vai crescer, colocar mais coisa e fazer. E daí deu errado, a culpa é do Obama. Não, o Obama é de esquerda, vai. A culpa é do terrorismo. O terrorismo está causando... A Lava Jato está causando uma crise no Brasil. Então a gente precisa investir mais no Brasil, a gente precisa gastar mais para voltar ao crescimento. Que é a porcaria que eles estão mentindo agora. E como essas coisas estão dissociadas, como o déficit acontece agora, mas é cobrado depois, você consegue criar uma ilusão de falso desenvolvimento, quando na verdade você só está emprestando dinheiro e dizendo que você é rico. Você vai no banco e perde, eu peguei R$1 milhão emprestado, nossa, eu sou milionário. Não. Se você investir isso no empreendimento e tiver lucro, o que o governo é simplesmente incapaz de fazer por definição, não é nem porque ele é ruim, é por definição mesmo. Toda vez que o governo tira dinheiro, ele está destruindo o valor. Porque alguém produziu isso, aí o governo vai lá e confisca. Então é dinheiro que ia produzir outra coisa. Sim, esse dinheiro ia produzir outra coisa, e daí o governo tirou. Então não vai produzir aquela coisa. Vai produzir alguma outra coisa que ninguém quer. Mas se alguém quisesse, ia lá. Mas não tá. Então agora vai fazer. Mas ninguém queria isso. É destruição de valor. Se você gastar R$1 milhão para abrir um buraco, você não enriqueceu a sociedade de R$1 milhão. Desculpa. Então o governo tira... Isso faz. Digamos, você vai no banco, tira R$1 milhão de empréstimo e fala que você é milionário agora. Não, você... Mas você consegue criar essa mentira através de déficits. Que é porque o governo ama isso. Que é porque o governo sempre tende a ir direto pro buraco. E você tem ainda um keynesianismo, que é aquela coisa, não, mas a gente vai entrar no déficit agora e vai ficar tudo bem depois. Você faz assim e daí vai acontecer isso. Aí o político olha e fala, olha, se não acontecer, eu culpo a oposição. Se acontecer, é culpa minha. Que bom, então eu vou fazer de qualquer jeito. Se não temos ideologia retardada que permite você fazer esse tipo de palhaçada econômica. E é isso que acontece quando você confia no governo para cuidar do seu dinheiro. E é por isso que você não deveria fazer isso. Não sei se você pegou essa ideia ao longo... Eu não estou falando do Brasil. Todos os países fazem isso. Todos os países que têm esse poder de gastar desse tanto entram nesse problema. Uma hora ou outra. Mas não leva 10 anos. Às vezes leva 50. Mas daí a sociedade explode, a economia explode, o desemprego explode para cima e você fala, foram os industrialistas. E você vê isso na história de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Quando alguém controla as suas contas, você vai acabar com uma dívida. É meio lógica, não é? Você trabalha, alguém pega o seu dinheiro, gasta, e você vai pagar a conta. Por que você acha que isso vai dar certo? Por que você acha que isso vai ser feito pensando em você, pensando no seu bem-estar?
pensando na sua segurança ou no futuro dos seus filhos. Por que algumas pessoas realmente acreditam nisso? É fantástico. Mas eu acho realmente que é porque as pessoas nunca pensaram nisso. E daí você percebe e fica meio... É uma ideia meio burra mesmo, né? Pois é. Pois é. Enfim, dúvidas nos comentários por esse vídeo é isso e tchau, tchau.